esse bastião do verdadeiro jornalismo. Boa. É isso aí. Zuzu, os nossos convidados de hoje. Olha só que espetacular. Teremos agora o astuto, que eu conheço de longa data, nosso querido Fábio Van Garten. Vai esclarecer toda essa polêmica sobre as 154 mil propagandas do Bolsonaro que não foram veiculadas em algumas rádios. E junto com ele, o nosso grande comentarista, mega letrado, o viajado Fernando Conrado. Que bela dupla, uma salva de senhores. Boa tarde. Bebeto e Romário hoje. Chegaram. E aí, tudo bem com vocês? Você tá com a cara boa. O Fábio tá com a cara boa. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Vamos lá. Você que trouxe... O Fábio, pra quem não conhece, você é o que na campanha do Bolsonaro? Você é... Eu contribuo na parte de mídia, tudo que for mídia offline. O Fábio é um cara que a gente conhece há muito tempo, porque ele tinha uma empresa que aferia audiência. Há muito tempo você está nesse meio, não é? Que a gente já se conhece há muito tempo. E agora está no Bolsonaro. E surgiu essa notícia onde vocês protocolaram ao STF, isso aí, e parece que não vai para frente. O STF não vai investigar isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde a todos, Emílio, Dani, meninos aí, Conradão, beleza? É exatamente isso, Emílio. Eu atuo no mercado publicitário, mais precisamente no mercado de mídia há 22 anos, na parte de medição de audiência de TV e auditoria de mídia, auditoria de veiculação de propaganda para televisão. A gente nunca atuou para rádio, mas a metodologia é a mesma. Então, com muita tranquilidade, com muita experiência, a gente é referência na auditoria de mídia e de meios. A gente fornece dados para emissoras, para agências, para anunciantes, nunca forneceu para governo, nunca trabalhei para governo, e quando surgiu esse tema, eu mergulhei de cabeça para descobrir o que de fato estava ocorrendo. A gente é pioneiro na métrica de auditoria de mídia para merchandising. A gente auditava toda a entrega publicitária do Pânico, desde quando o Pânico estava numa outra emissora. A gente atende as áreas de operações de várias emissoras, então a gente tem muita experiência para debater, para contribuir, para melhorar esta parte do ecossistema publicitário. Vendo o que ele falou, desculpa, Emílio, trocando em miúdos, basicamente se uma empresa contrata a Coca-Cola, ela quer saber o horário que ela entrou, qual a audiência que estava. Essa sua empresa começou dessa forma, né? Quando a marca queria saber onde ela era veiculada. As agências de publicidade. As agências de publicidade. Você fazia essa intermediação, né? Não é uma intermediação, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. O anunciante, através da sua agência de publicidade ou diretamente, compra espaço em emissoras. É um ibope de comercial, para ficar bem simples. Na verdade, não mede a audiência, mede a quantidade de inserções, mede o horário, mede qual filme. Porque se a Coca-Cola quer comunicar a Coca Zero, não adianta botar um spot de Fantaúva, porque isso também atrapalha o planejamento de uma determinada marca. Aí, pegando esse gancho, eu rebato uma das manifestações de ontem, que uma jornalista do Globo disse que uma determinada marca, de uma determinada rádio, teve sim os spots veiculados. Spots que não estavam contidos no nosso plano de mídia. Eram spots do primeiro turno. Então, aqui vale uma explicação concreta do que se falou ontem. As duas campanhas enviam 2 arquivos diariamente. Um dos arquivos é o plano de mídia, que diz qual filme, qual mensagem, qual faixa horária será veiculado aquele spot. E o segundo arquivo são os filmes propriamente ditos. A gente tem limites de horário para mandar isso diariamente ao TSE. Tá. Então a gente manda 2 arquivos, o plano de mídia e os filmes publicitários. E a gente recebe do TSE recibos comprovantes de entrega desses 2 arquivos enviados. Ok. E a campanha do presidente Bolsonaro está de posse de todos os recibos de entregas de materiais. Ou seja, você entregou. A campanha cumpriu toda a obrigação legal de prover os planos de mídia e os materiais publicitários, os filmes, os spots, desde o início da propaganda eleitoral gratuita. 16 de agosto.
Ô Fábio, assim, e só uma dúvida. Mesmo se não tivesse mandado, seria correto esse horário livre sem a inserida a propaganda do outro candidato? De forma alguma. Pelo que a lei rege, em caso de não envio de material, a rádio tem que veicular o último mapa que ela tem na casa. O último mapa que está disponível no TSE. Mas eu apertei a minha equipe de operações comerciais para certificar-se que a gente não havia falhado nenhum dia e me foi devolvido ao longo dos últimos dias que a campanha do presidente Bolsonaro está de posse de todos os comprovantes, quer seja de mapas de mídia, quer seja de material, filmes, spots publicitários. Ô Fábio, ontem a Rádio JM lá de Uberaba, ela se posicionou em relação ao acontecido e disse que no terceiro item, falando que a falta de uma semana dos termos das eleições e diante da ausência de orientação da Justiça Eleitoral sobre eventual necessidade de reposição das inserções não veiculadas, a emissora houve por bem formalizar a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, reiterando o escrito pedido de orientação, como proceder. Ou seja, então, aconteceu de fato isso daí eles colocaram, fizeram uma nota, mas de fato isso realmente aconteceu lá. E como que vocês ficam diante do Alexandre de Moraes dizendo que não vão seguir, né, com essa investigação, sendo que a própria rádio disse que não mandaram e a gente não sabia o que fazer. Então, data máxima vênia, com todo respeito à decisão proferida ontem, a gente entende que houve uma confusão de interpretação, porque se trata de um tema muito técnico e que pouca gente entende, e o TSE teve pouco tempo para se debruçar sobre a metodologia empregada. Emílio sabe, aqui a gente tem duas formas de transmissão na rádio. As rádios maiores, mais estruturadas, tem a transmissão pelo ar e ou pelo streaming, que podem ou não ser o mesmo conteúdo. Então vamos deixar isso muito claro. As rádios, as maiores rádios, as mais capitalizadas, as mais estruturadas, podem ter duas formas de transmissão. Pelo ar, aquela que você ouve no rádio. Que você ouve no rádio, ouve no banheiro, aquele radinho de pilha. O rádio de pilha. O rádio de pilha. Rádio normal. Aquela que a gente escutava o jogo, a narração do jogo e tal. Com o advento da tecnologia, a gente passou a ter os conteúdos, as emissoras passaram a ter streaming desse conteúdo, onde você recebe através de aplicativo do próprio veículo. Pelos nossos cálculos, pela Associação Brasileira de Rádio, 95% das rádios transmitem o mesmo conteúdo, quer seja pelo ar, quer seja pelo streaming. Repito aqui, 95% das rádios transmitem o mesmo conteúdo, quer seja por ondas curtas, por ondas longas ou pelo streaming. A mesma programação. É a mesma programação. Até porque isso acarretaria um custo enorme para o dono da rádio. Duplica a quantidade de funcionários, duplica a necessidade de equipamentos para transmissão, insumos, custos fixos, custos recorrentes. E é legal que você está falando isso, Fábio, porque ontem as nossas concorrentes aqui da Jovem Pan fizeram questão de promover uma confusão em cima disso. Isso. Falavam, não, é só streaming. Isso. Então, eles não fizeram auditoria sobre as ondas de ar, eles fizeram questão de embaralhar. Repito aqui. Peraí, segura esse slide. Segura um pouco esse slide, esse é o próximo. É muito importante explicar as duas formas de transmissão do rádio. Elas podem se dar pelo ar, radinho de pilha, radinho onde a gente escutava futebol. Isso. E agora, as mais modernas, as mais estruturadas, as mais capitalizadas, as maiores nos centros urbanos, elas fazem a transmissão por streaming, tá? As nossas auditorias fizeram com base nas duas formas de transmissão. Nas duas. Independente disso, 95% das rádios transmitem o mesmo conteúdo, quer seja pelo ar, quer seja pelo streaming. Então esta é uma confusão que fizeram ontem. E isso, com muita tranquilidade, a gente elimina esse ruído, elimina essa confusão de transmissão. E posso fazer mais uma pergunta? Claro, deixa eu concluir por conta disso, porque a própria rádio já falou assim, a gente não teve a gente não teve a assessoria de o que fazer pelo não recebimento. Então, aí é a segunda parte. Não cabe às campanhas
Aí, Paulinha, se puder botar aquele slide que estava no ar, por favor. Não cabe as campanhas, é isso, esse slide é super interessante. Então, de um lado, nós temos a campanha do presidente Bolsonaro, no outro lado, a gente tem a outra campanha. As duas campanhas são responsáveis por enviar o mapa de mídia, aí ilustrado como plano de mídia, e os filmes publicitários. Esse é um repositório, esse é o que eles chamam de pool de rádios, onde o TSE abriu um espaço na nuvem para que todos entendam, para que os mapas de mídia e os filmes sejam enviados. As rádios, em tese, todas que estão operacionais no Brasil, todas que têm licença ativa na Anatel, deveriam estar plugadas, alocadas nesse pool de rádio. Para quê? Para que elas baixassem os dois arquivos, o arquivo de plano de mídia e os filmes e os spots dos anunciantes. Só para trazer mais uma informação aqui, e o cara que criou esse pool de rádios foi exatamente aquele que foi exonerado pelo TSE agora aí há 2 dias atrás. Pelo que a gente soube, é exatamente isso. Foi ele que criou lá em 2018. O responsável, justamente pela conceituação do pool de rádios, estranhamente foi mandado embora. Repito aqui, o TSE tem direito de mexer no quadro de colaboradores da forma que quiser. Estranhamente, coincidentemente, 48 horas depois da nossa denúncia, justamente nesta etapa do processo eleitoral, nessa etapa do processo de veiculação, que é o coração da distribuição de material publicitário. Ali no slide fica evidente que ambas as campanhas recebem um comprovante de envio do plano de mídia e do material enviado. O que me chama a atenção nisso aqui também é o fato de o TSE se eximir da responsabilidade de fiscalização. E a gente fica pensando, o TSE que se preocupou tanto durante essa campanha eleitoral em verificar as redes sociais dos candidatos, as redes sociais dos apoiadores, os empresários, os grupos de WhatsApp, quem dava joinha, quem não dava joinha, e aí não se preocupa com a própria verificação de quem tem acesso mas aqui, a isso ou não. Aqui, Conradão, eu tenho que fazer uma correção justa. No meu entender, tendo 22 anos de experiência, ou o TSE auditaria tudo e todos, de todos os candidatos, passa para a próxima eleição, fica aqui a minha sugestão, para que a fiscalização passasse a ser feita pelo TSE. Por hora, o TSE não é responsável pela fiscalização das veiculações. Cabem às campanhas, às respectivas campanhas, a auditarem. Contudo, no meu ponto de vista, caberia ao TSE fiscalizar se as rádios estão baixando mas seu... o meu comentário é esse, Não. São duas coisas diferentes. Sim. São duas coisas diferentes. Fiscalizar a veiculação na ponta cabe às campanhas. Fiscalizar se as rádios estão no pool e se as rádios estão baixando os planos de mídia corretos e os filmes corretos. Repito aqui, se eu pegar um anunciante, uma Coca-Cola, que quer comunicar Coca Zero, não adianta botar no ar Fanta Uva. Não adianta. Se eu tenho no meu estoque televisão 50 polegadas, eu não quero um filme de notebook. Eu quero anunciar o filme de televisão 50 polegadas. Então fica aqui um outro registro importante que confundiu em parte a turma técnica do TSE e alguns jornalistas. Sim. As 9 ou 12 inserções. Mas o meu comentário é mesmo esse aí, exatamente saber se as rádios receberam, se elas cumpriram com a sua parte, já que elas têm uma concessão estatal para fazer essa E elas recebem por isso. Mas é isso aí, então, claro. O Emílio sabe. Posso falar uma coisa para vocês? Isso é mais uma daquelas porcarias do Estado ser grande. Tinha que ser igual aos Estados Unidos. Você vai lá e compra o spot e coloca na rádio que você quiser e a campanha lá é assim e não tem esse negócio. Você fala, eu quero comprar 30 segundos aí da rádio de Juiz de Fora. Tá aqui, ó. Você vai e compra e veicula propaganda. Mas no Brasil aqui... Você fica nisso, fica essa confusão. Emílio, porque é tudo mequetrefe. Isso é mequetrefe. É tudo mequetrefe. É tudo gambiarra. É tudo gambiarra. Não acredita nisso, não. Mas tudo vamos fazer uma analogia agora. Olha que sistema lá. Como é que você vai agora investigar isso?
Você não consegue chegar. É justamente isso que eu quero. Sabe. Não pode falar mal. Desculpa. Não, Mas justamente. mas aí- ruim. É Mas e ruim. agora? Não pode Então, falar é mal. ruim. Só uma analogia É ruim. É ruim, não pode É falar sistema mal. ruim. Tá, mas vamos fazer uma sistema analogia. ruim. A gente- Sistema ruim. A gente tá na... É Mas aí, sistema ruim. É um É sistema pinotê, é gambiarra. Daqui a pouco não pode falar mal. Com as pesquisas. Tudo vai para ter essa ruim. Mas pesquisa aí a gente vai- verificada. Não, tô só fazendo Não, um lógico. comentário. Chega lá, mas tu não tem uma auditoria nenhuma. Então, Só é não tem nada. justamente isso. Mas faça essa Só uma pergunta. pequena analogia. Zucchi, passa a palavra. Estamos na Copa do Mundo e na política não tem VAR. Se for pênalti, você pede o VAR, você fala, foi ou não foi. Menos Qual o é a Flamengo. intenção neste momento, que a gente está numa reta final eleitoral, você chama isso, o que você gostaria que acontecesse? Posso até aproveitar essa pergunta e incrementar um pouquinho? Você tem agora, por exemplo, uma injustiça e essa falta de paridade de armas. né? Não tem nem investigação. Exato, não tem nem essa Não, investigação. não foi recebido. Aí Não foi recebida. existe a possibilidade de judicializar. A gente está falando do último dia de inserção de campanha amanhã. Né? Amanhã é o último dia. Existe a possibilidade de tentar compensar isso daí jogando, por exemplo, para a TV aquilo que foi prejudicado? Ou, nesse caso, como o Alexandre não aceitou absolutamente nada do que vocês pediram, não existe mais nenhuma possibilidade de judicialização dessa questão? Porque se talvez conseguisse inserções na TV... Não se confundem os meios. Não se confundem os meios. Eu não vou falar pela vertical jurídica, mas de todo modo a campanha entendo que ela recorrerá dentro dos meios cabíveis. Entendo que houve uma confusão em diversas etapas do processo. Diversas etapas. E continua confuso. Então, confundiram meios de transmissão, confundiram credibilidade da empresa fiscalizadora, confundiram filmes do primeiro turno com o segundo turno para tentar descredibilizar o trabalho das duas empresas de auditoria. É óbvio que a empresa de auditoria tem um software abarcado na sua empresa. Não é um humano. Quando eu comecei É um software de auditoria, inclusive. Não, é um software que faz audio matching, que faz comparação de áudio. É o software do Shazam. É o princípio básico do Shazam, que eu sempre digo. Ele escuta o que está passando e quando há uma comparação perfeita com a amostra que está no banco de dados, ele dá um positivo. Se a amostra não for perfeita, não vai dar o matching perfeito. Então, esta é a metodologia empregada, voz comum, no mercado publicitário. Vou mais além. Tem anunciante que não paga a fatura ao veículo se não vier acompanhada de um comprovante de veiculação. Então, se um anunciante comprar 50 spots aqui na Jovem Pan, ele só vai pagar a fatura da Jovem Pan se vier comprovado que a Jovem Pan veiculou 50 vezes aquele filme combinado. Exato. Então, de novo, eu quero veicular TV 50 polegadas e mais um notebook e 5. Eu não quero que veicule celular e móvel. Eu não quero uma cadeira e uma geladeira. Eu tenho que cumprir o planejamento estratégico daquela marca. Então, a campanha do presidente Bolsonaro tinha diariamente, ainda tem, um planejamento diário de comunicação estruturado. Mas mais uma pergunta, Fábio. Isso aí não foi só agora do segundo turno, né? Vem desde o primeiro turno ainda. E aí eu te faço a mesma pergunta do Zucchi. O que tu gostaria que tivesse como resultado disso tudo? Já que a gente tá aí às vésperas das eleições. Como o Superman bem disse, a gente quer uma condição igualitária dentro do processo eleitoral democrático. A gente não aceitará condição desigual. Esse é o pleito da ação proposta no TSE, que infelizmente não foi dado seguimento à ação. Não foi sequer aceita, né? Não foi recebida. É uma confusão, eu entendo que é um tema complexo, que é um tema técnico, que poucos têm experiência. Agora, entendo no meu ponto de vista que foi um pouco precipitada a conclusão, tendo em vista que mal se entendia. Falar que a auditoria não é válida porque a captação é por streaming e não é pelo ar é um erro crasso. É a mesma coisa, que está no streaming, que está no streaming da exatamente Jovem isso. Ela sai do transmissão, ela sai da mesma coisa. Deixa eu só explicar para quem tá nos ouvindo aqui. Não é que o TSE concordou ou deixou de concordar. O pedido chegou ao TSE e o TSE falou o seguinte, com essas condições do pedido eu não vou nem analisar. Foi isso que aconteceu. Amanhã eu faço. Então, mas isso aí também é sacanagem deles pelo seguinte, porque... Não, tudo bem. É o que a gente vê. É o que é. É o que é.
Por exemplo, quando teve o negócio que saiu do blog, foi o blog que fez lá. Lembra que saiu uma notícia dos empresários? Claro, claro. Na hora eles foram investigar. Lógico, é óbvio. Aí você falou, opa, Só vê o lado. o que esses empresários estão falando? E essa aqui agora. Mas, Emílio, É que essa agora, eu acho que tá muito em cima. Exato. Isso aí apareceu muito em cima. na própria decisão... Essa é a colocação, Então, mas tá muito em cima. Qual vai ser a Quando que você consequência recebeu? disso? Mas a própria decisão do TSE já coloca ali um agradecimento aos desmentindo o Bolsonaro. Tem um agradecimento no final a um perfil de rede social. É pra ver o absurdo do que a gente tá vivendo das fontes do direito. O TSE, a fonte dele é essa? Desmentindo o Bolsonaro. Agradecimento, tá ali. Então eu acho, independente disso, que é um absurdo. Não, é um absurdo. É um absurdo Porque completo. antes tu tá É um absurdo baseando completo. uma fonte do direito num blog, não é na lei. Não é na jurisprudência, num blog, a fonte de informação tomando por verdade, e agora num perfil de Instagram. Que a gente já sabe quem é o dono do perfil. Fique tranquilo. A campanha já sabe quem é o dono do perfil. Curiosamente, está alocado dentro do gabinete de um deputado de oposição grande. Então a gente já sabe quem é o dono do perfil. Na hora certa será utilizado. Volto aqui para rebater Superman. Inúmeras matérias, ainda agora saiu mais uma no Globo, do blog de uma jornalista, tá aqui, dizendo que a campanha não contratou empresa fiscalizadora. A matéria é mentirosa, a campanha tem contrato com a Soundview desde o final de agosto. Eu mesmo trouxe a empresa, uma das maiores do mercado de Minas Gerais, e por conta do tamanho do problema a gente contratou a segunda e está contratando a terceira. Empresas essas que auditam veiculação e exibição de músicas, todo o cache, o playlist de todos os artistas para efeito de remuneração de direito autoral junto ao ECAD. Exato. Então a gente está muito sólido nisso, jornalistas estão criando confusão. Quem está tumultuando as eleições é parte desses jornalistas que não entendem da matéria e ainda vem para tentar descredibilizar as empresas que têm 20 anos de tradição no mercado. Porque ainda vale Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho só pra rádio, né? Agora você provavelmente vai ouvir os comerciais aí. São esses comerciais que estão dando essa treta em algumas rádios. Mas aqui na Jovem Pan exibe. Aqui na Jovem Aqui Pan. na Jovem Pan a operação é perfeita. Aqui você não sabe as meninas, Tereza, a Tereza, as meninas ficam até de madrugada aqui mudando spot e tal. Então vamos fazer o break só pra rádio com o Reginaldo. A gente continua na TV. Por favor, Reginaldo, vamos lá. Então, mas qual vai ser a consequência disso? A consequência, segundo o TSE, ele fez uma inversão, né? Deu uma pirueta aí dizendo que agora quem fez esse pedido, que não foi nem sequer analisado, está querendo tumultuar as eleições. Virou ainda agora uma arma contra a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não, mas já tumultuou mesmo. Não, já. Claro. Não. Porque é o seguinte, o que eu penso? Os caras... Começou esse negócio de fake news, já ver, porque fake news em eleição é o que mais tem, hein? Vou tirar o 13º. Prometo isso, prometo aquilo e não sei o que, é o que mais tem. Só que a gente teve muita discussão a respeito de urna. Agora esse aí também é uma treta, porque você não tem como fiscalizar uma coisa dessa. Você não tem como fiscalizar toda a urna no Brasil inteiro. Acontece que isso é ruim também pro outro lado, para quem está disputando a eleição. É a mesma coisa isso aí, porque é ruim pros dois. Imagina você se o Bolsonaro ganha a eleição com 1% de votos. E aí se for isso, né? O Lula não pode pedir recontagem, porque essa urna é sagrada. Não tem mais recontagem na urna. Se a urna é 100% segura. Então é ruim pros dois lados. É que nem isso aí. Tem que se fazer uma investigação, tem que achar onde está a treta, onde está o erro, onde está a gambiarra e resolver, para que fique limpo. E claro, e a gente fala, não, realmente o cara está fazendo... Mas tá todo mundo perdidaço. Mas além disso tá todo mundo perdidaço. Nós não estamos. Você não está? Nós não estamos. A campanha do presidente está firme e forte. A gente sabe exatamente onde estão os problemas. Eu digo o eleitor. O eleitor. O eleitor, ele fica perdido nessa hora. Mas exatamente o ponto que eu estava trazendo antes aqui. O TSE se preocupou tanto com coisas secundárias que não se preocupou na organização das eleições. No básico. Tem pessoas que não fizeram biometria, tá fazendo no mesmo dia, então tem muita gente, deu filas gigantescas, pessoas deixaram de votar, e a gente vai ver isso acontecer no segundo turno também.
muita gente lá tá sofrendo dessa condição de não fazer o teste, de não fazer a biometria e não sabe onde é que vai votar. Mudança de sessão eleitoral. Então o TSE que deveria se preocupar com essas coisas porque a gente tem que levar em consideração uma coisa. O TSE, que por mais que seja um tribunal superior eleitoral, ele não tá exercendo uma função jurisdicional. Uma função dele é simplesmente administrativa. Eles estão organizando a eleição, que é um serviço público ao eleitor, da gente escolher abrir mão da nossa liberdade para alguém nos gerenciar. E essa abertura de mão da nossa liberdade tem que ser o processo mais transparente possível. E aí o TSE, que faz isso, porque foi colocado para ele pela nossa própria lei, não tá se preocupando com a infraestrutura necessária, tá dando esse problema agora no pool, porque isso é algo brilhante. Tu tem um pool que todo mundo coloca ali e todo mundo consegue pegar. Pô, genial! Agora, não funciona. Posso contribuir? Sempre. No meu ponto de vista, a gente deveria ter o mesmo banco de dados das rádios ativas na Anatel dentro do pool. Então, se a gente tem 5.500 rádios operando no Brasil, certificadas, autorizadas pela Anatel, todas elas deveriam estar contidas nesse pool. Isso é o primeiro ponto. Segundo, checklist. Um mero programa de computador. A rádio Emílio Zurita de São Paulo, da Avenida Paulista. Baixou? Baixou, verde, baixou. A rádio do Você Dani. cobra a rádio. A rádio do Dani. Rádio do Dani de Genópolis, tal. Só Rabino São Paulo. falando. Só tem Rabino. Não baixou. Vermelho. Isso, verde, vermelho, todo dia. Ah, não baixou? Tá bom. Simples. Era uma forma de mapear, isso, né? Mas isso, pra mim, cobrar já resolveria bastante. Bastante. Esse é o primeiro passo. E num segundo momento, o TSE poderia abarcar com uma única empresa fiscalizadora que ele julgasse melhor a exibição. Então, se são 25 inserções por dia, vezes 5.000 rádios, pumba, tem que ter entregue na auditoria esse número de inserções. Simples assim. Então, mas esse é um assunto técnico que você já tem maestria e trabalha com isso. Agora, time, para as pessoas entenderem. Quando que você soube, você percebeu, foi uma denúncia? Porque a gente foi agora que você pegou essa coletiva. Por que não foi falado isso antes? Fábio. Deixa eu responder mais. O teu post que eu vi tu comentando sobre isso primeira vez foi dia 13 de setembro ainda. Ah, já veio ainda no primeiro 3. turno, claro. Já tinha. A gente já tinha experiência. Já veio nisso. do dia 3 de setembro. Pega o tweet. Não, porque pra mim não é novidade eu tô falando isso. assim até pro público entender. Pra mim não é novidade. Mas a gente tava tão seguro que eu esperei a conferência dos dados. Você esperou a empresa trazer. A gente pediu uma segunda conferência. E eu nem comecei a olhar a televisão ainda. Fica aqui esperando. Eu nem comecei a olhar a inserção de TV. Então, mas você sabe que normalmente. Depois das eleições, pouco interessa também os resultados. As pessoas. Aí é questão de braço, o tamanho da campanha, né? Algumas pessoas falam assim: mas vocês estão preocupados com rádio é porcaria. As pessoas não têm ideia da força do rádio, do tamanho que é o rádio no Brasil. Mas fato é que houve um desequilíbrio de preocupações, como bem disse o Conrado. Exato. Perfis de apoiadores foram desmonetizados, Claro. Perfis grandes, pequenos foram censurados, foram fechados, foram diminuídos. E rádios, com o enorme poder que tem, vamos deixar correr do jeito solto? Então inclusive isso no Nordeste, que a turma escuta muito. Em todo lugar. Em todo lugar. Mas o lugar onde foi específico é onde tem a campanha. Muito bem, estamos de volta aqui na programação, agora na Rádio Jovem Pan, para você todo o Brasil, muito obrigado. Uma grande audiência, hoje a gente está conversando aqui com o Fábio Van Garten e com o nosso querido Conrado, estamos falando aqui desta confusão. Eu acredito que não chegaremos a nenhuma conclusão. O que vocês vão fazer agora? A conclusão que a gente tem que está sendo um sistema parcial, né? Que tem um lado sendo... sistema ruim. O sistema ruim. Vamos chamar de ruim. Vamos chamar de ruim, então. Tá? Então a gente tem um sistema muito ruim, que não deveria acontecer isso no nosso ponto mais importante. O que o rapaz falou? O rapaz... Alexandre. Que pelos pré-requisitos de um pedido inicial, de uma petição inicial... Não Alexandre Moraes. Não, o Machado. Que foi exonerado. O Machado falou, no seu... Ele é exonerado. Ele manda um e-mail dizendo, temos problema. Esse fato que estão elencando pelo governo, temos problema. Ele manda um e-mail para uma superiora dele, que eu não vou nem dizer o nome, não vou dizer o passado, não vou dizer com quem ela é casada, quem é o pai e a função que exerce lá no STF. Ele manda esse e-mail
30 minutos depois, segundo ele sofre o que ele pensou ser uma condução coercitiva. Ele é tirado seus lacres, ele é tirado as suas identificações e é retirado de dentro do... Ele é o cara que bolou o sistema? Ele é o cara que criou o pool, mas ele é um funcionário público desde 2014, pelas informações que a gente tem no depoimento da Polícia Federal, que acabou chegando aí a quem quisesse conhecer através das redes sociais. E o que tem dele é só esse depoimento à Polícia Federal, mas só ele isso? saiu imediatamente à Polícia Federal para dizer que ele não queria que fosse imputado um falso crime a ele ou algum fato desabonador e que ele temia até mesmo pela sua própria integridade física. Então a gente está vendo um sistema, um sistema muito mal feito, para não dizer uma outra palavra, Emílio, com vários problemas. Fala... Eu queria entrar nessa esteira do Fernando Conrado e depois provocar o Fábio aqui com relação a uma questão. Primeiro que um servidor concursado vai na Polícia Federal, presta uma declaração, então não é depoimento, porque não é um inquérito, não é nada. É uma declaração espontânea falando que tem medo de que aconteça algo com a vida dele. Isso acontece com gente que investiga narcotráfico, isso acontece com gente que investiga, que participa de operações policiais. Alguém já viu um servidor ser exonerado tão rápido assim? Exato. Então, quer dizer, é estranho e a pergunta que deve ser feita é por que ou de quem ele tem medo? Essa é a pergunta que deve ser feita inicialmente. E segundo, existe um receio da minha parte, até como advogado, com relação ao pessoal da campanha do PL. Porque o Alexandre Eli mandou para o inquérito das milícias digitais, e isso, né, a gente sabe que é uma jurisdição diferenciada, onde a gente já fez várias críticas aqui a esse inquérito, e ele vai continuar depois da eleição também. E alguma coisa pode acontecer com relação a isso. Vocês sentiram essa... Não, mas não é. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Superman. Não é o PL, não é o PT, não é o Lula, não é o Bolsonaro. É o povo, cara. A gente precisa ter... Porra, a gente precisa acreditar na justiça, acreditar na eleição que você vai lá. Porra, eu sempre vai votar, né? Aí a gente tem outro problema. Não, mas é isso que me preocupa. Não é PL, não sei o quê. Isso aí tudo muda. Isso aí muda. Uma hora é Bolsonaro, outra hora Lula, outra hora o outro, aí vem outro. O problema é a gente deixar de acreditar no poder constituído. Na justiça e na democracia. Aí, bicho, vão fechar as portas. E aí fechamos as portas e vamos embora. Mas porque é o seguinte, o dia que a gente deixar de acreditar na justiça e na democracia, que é isso aí. Essa treta. É a receita. Fecha as portas e acabou. É a receita. Porra. Tá brincando. Mas é que tá. Não é o PL que perdeu ou o Lula que ganhou. Mas, é importante isso aí, cara. Mas, ô Fábio, isso também abre margem para outros candidatos de partidos também fazerem isso, certo? Não tenha dúvida. Eu também, como advogado, assim como você, fico bastante preocupado com decisão desse tipo em se tratando de uma matéria técnica e pela rapidez que o assunto demandava. Mas, de todo modo, houve uma sucessão de equívocos de interpretação, quer seja na forma de transmissão, quer seja no tipo de filme, quer seja no mapa de mídia, quer seja na auditoria da veiculação. Ou seja, a campanha está absolutamente segura. Muito se falou que o ministro Fábio Faria e eu estávamos no intuito de tumultuar as eleições. De forma alguma. Fizemos de forma cautelosa, já respondi daqui, de forma profissional, de forma técnica, com 2, 3 empresas totalmente certificadas, renomadas, de prática comum no mercado publicitário recorrente. E esta metodologia de auditoria de mídia, de processo, é comum, repito aqui, comum no ecossistema do mercado publicitário. O anunciante contrata espaços através da sua agência de publicidade, o veículo veicula ou não por falha operacional, porque acabou a luz, ou porque entrou alguém pagando mais caro, derruba um plano prévio de mídia e o veículo compensa em caso de não veiculação, ou o veículo entrega um comprovante de exibição que o material foi exibido. Nada mais do que isso, estamos endereçando ao TSE, que, como bem disse o Conrado, é o órgão responsável pela administração da eleição. Mas o que a gente tem que... Então, porque o que eu entendi é que o TSE fala assim, não, eu coloco aqui, o resto não interessa.
cabe às campanhas. Mas vai recorrer a quem daí? Então, Esse você é o não problema. tem isso. Mas, Emílio, mas esse É porque ele falou, não, a gente tá aqui, ó. Mandou embora o cara, falou, não, deixa eu só, se vira. Tá, bode expiatório, né? Ó, a culpa é nossa, e é que tá, a culpa é do TSE, o TSE coloca em quem quiser. Colocou no funcionário, expulsou ele e não vai nem examinar, porque tu entende que o problema é ele não examinar esse pedido. E aí a gente tem que pensar, tu vai recorrer a quem? Aí o Rui Barbosa dizia que a pior das censuras que a gente pode ver, a pior das ditaduras é a do judiciário, porque tu não tem a quem recorrer. E a gente tem um poder constituído da federação, que é o poder judiciário, que tá corrompido por si mesmo. Então, mas pode ser que eles não tenham nada errado com eles. Pode ser a rádio. Por Mas isso... Como assim? Porque pode ser a rádio que deu tomé. Pode ser a rádio que não executou, pode ser a rádio que não entrou. Eu sei, mas a gente não sabe, por isso tem que investigar. Pra gente saber. Fala, não, as rádios são ruins, tira essas rádios. Vou fazer um desafio. Será que o pool ficou 24 horas por dia disponível nesse processo eleitoral inteiro? O pool não caiu nenhum minuto? Será que o pool ficou on? Será que o pool ficou isso? Será que o pool faço aqui? Eu quero o nível de qualidade de serviço do pool. O pool ficou para download, por exemplo. Eu quero o nível de serviço do pool ao longo do processo eleitoral. Ele não caiu nenhuma vez. Todo mundo ficou on, o pool ficou on para todo mundo 24 horas desde o começo do processo eleitoral. 2, eu quero saber se todas as rádios da Anatel estão dentro do pool. 3, eu quero saber se todas as rádios baixaram os respectivos planos de mídia diariamente, bem como todos os filmes diariamente. Ponto. Isso não é uma atribuição das campanhas. Isso é atribuição do TSE. Esse é o ponto. Porque a atribuição da campanha é enviar o material, os mapas de mídia e a fiscalização dessas veiculações. Que foi tudo mandado. Isso, exatamente. Claro, isso. Com os recibos, é que eu tô pegando informação do Fábio em relação aos recibos. Então, mas são 5 mil e tralalá de rádio. É rádio pra caralho. É difícil controlar. É difícil controlar. E o sistema tem muito dinheiro pra isso. Agora você multiplica por 25, que vai dar essas 5 mil vezes 25 por dia. Que é o total de universo das inserções. Mas um ponto, além disso, que a gente tem que pensar agora no macro, sai aqui do micro desse ponto. O Brasil, independentemente de eleição que está acontecendo, polarização, a nossa Bolsa de Valores estava num ápice, subindo feito uma alegria. Foguete. Exato. Um foguete. Com esse efeito agora da nossa justiça, traz intranquilidade. A gente teve uma queda na Bolsa de Valores. Impressionante quando surgiu essa ação dizendo que a justiça não tem nada de justiça aqui no Brasil, pela forma como ela vem realizando o cuidado desse serviço eleitoral. A gente está vendo diversos pisados no pé de um sistema que a gente tinha que dar por verdade. Já como eu digo mais uma vez, a gente está abrindo mão da nossa liberdade. Mas o que foi ruim? Ele falou que é um regime de exceção. É uma coisa complicada. Eu acho que é o seguinte. Mas é aquela coisa, né? Tem que ficar claro para você votar gostosamente, você acreditar no. É legal você acreditar. Fala, não, meu voto aqui vai pro meu candidato. E não sei o que, esse ganhou, esse perdeu. Claro. Mas essa é a decisão da Alemanha. Agora. Na Alemanha, a Suprema Corte não aceitou o voto puramente no sistema eletrônico por isso, porque tem que ser o mais transparente possível a cessão da tua liberdade. E o que a gente tem que ver acontecendo isso tudo é que aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Só os profetas enxergam o óbvio. Que é isso que a gente tá vendo acontecer e a gente hoje não pode nem comunicar. E eu queria perguntar pro Fábio também, a gente tá vendo agora, depois das urnas sacrossantas, o pool sacrossanto, né? Então, quer dizer, ninguém sabe o que acontece lá dentro, né? A gente tem só aquela suspeita de que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Cheira-se uma coisa muito ruim do que aconteceu agora com esse servidor, mas muita gente vê isso, por exemplo, como algo que vai acabar. A partir de amanhã já encerram as veiculações político-partidárias, mas a minha pergunta é, a campanha, ela está mobilizada em mostrar, mesmo durante esse período até a eleição, o que aconteceu em termos de injustiça e veicular ainda no que existe de campanha remanescente, porque as pessoas precisam saber que essa disparidade aconteceu e que houve uma grave injustiça que provavelmente não será consertada até o final da veiculação da propaganda. Na realidade, eu vou parafrasear o presidente que sempre jogou dentro das 4 linhas. Então, e sempre perseguiu o equilíbrio entre as campanhas, sempre exigiu condições iguais de concorrência. Então, de fato, atestado,
comprovada essa discrepância, essa desigualdade, eu tenho certeza que o TSE fará a justiça devida. Resta saber quando e com qual velocidade. Isso também depende da velocidade do nosso jurídico. Eu estou debruçado em duas tarefas nesse momento. Eu estou debruçado no problema das inserções e não posso deixar de me preocupar com a preparação do presidente para o debate da TV Globo, onde teremos aproximadamente 40, 45, 35 milhões de pessoas assistindo. Então é um debate importante, talvez seja o começo do capítulo final da eleição, e eu estou debruçado na preparação, na estrutura, nas regras do debate, para que a gente tenha o melhor desempenho possível. O presidente terá, como teve nos últimos debates, em que pese o outro lado ter fugido. Então, estou convicto que a nossa vertical jurídica vai trabalhar dia e noite para reconstruir essa decisão, e eu, em paralelo, vou abastecê-los de insumos para o tema das inserções, e eu não posso deixar de lado o tema do debate de amanhã à noite. Ô Fábio, a gente tá falando de inserções comerciais, você que acompanhou a campanha, a campanha do Bolsonaro foi acusada várias vezes de fake news, inclusive a própria primeira-dama foi retirada em um dos comerciais. Você acredita que tem uma fake news que pode e outra que não? Pelo que eu fui informado pelo Duda Lima, que é o responsável pela produção, redação e execução dos filmes, quer seja programas de TV, os de 5 minutos agora no segundo turno, e as 25 inserções, a gente foi bastante prejudicado no que diz respeito aos julgamentos diários do que pode, do que não pode, dos ataques que sofremos e das respostas. A gente foi muito agredido com fake news, muitos temas notoriamente mentirosos, retirada de direitos de trabalhadores. Reitero aqui, ministro Paulo Guedes foi vítima de uma metralhadora de mentiras, de retirada de direitos. Repito de novo, não acreditem em nenhuma fala do outro lado com relação à retirada, diminuição, mudança de aposentadoria, assalariados mínimos, pensionistas. Então é isso, fomos foco de metralhadora de mentiras ao longo do processo. E, inacreditavelmente, continua nos filmes. Exatamente. Continua nos filmes. Algumas no filme é isso. Então, mas isso aí sempre aconteceu na reta final. Lembra que saiu os caminhão? Vai acabar o Bolsa Família. Era um caminhão que passava. Era um caminhãozinho. Passava o caminhão no bairro. Te ligando, né? Eu sou aqui de Carapicuíba, passava o caminhãozinho lá falando: se votar no outro, vai acabar o Bolsa Família. Atenção, agora já é tudo na internet. Eu acho que é o seguinte, presta atenção. Claro. Você que é do PT. Você que é petista. Não esquece de falar vermelha, não sei o quê. Lula lá. Picanha. Não, picanha. Picanha. Você que é Bolsonaro. Você que é Bolsonaro. 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 Vota. Essa eleição vai ser decidida na abstenção. Então você que é petista, pega um cara que fala: não vou votar. E leva o cara pra votar. Você tem que levar. Você que é Bolsonaro, você que tem que levar o cara na mão. E buscar em casa. Você pega o cara na mão e fala: filha da mãe, você vai votar. A gente pegou uma van. Que está. Esse negócio não vai decidir mais nada. Aí que tá. Esse negócio não vai decidir mais nada. Mas olha só, Emílio, mas eu vou fazer uma previsão de pai Conrado. Quer valer? Quer valer? Vai aumentar a abstenção, Emílio, nessas próximas eleições. Mas normalmente aumenta, não? Vai aumentar as eleições. Vai aumentar no segundo turno. Vai aumentar porque... Se você não trabalhar... Porque o cara é frouxo. Não, esse negócio de ficar falando aqui que nem a gente, papagaio também fala. Não, mas é que tem muita gente que já fez as suas escolhas, já teve o seu voto arrecadado no primeiro turno. A abstenção... Conrado sempre acerta. Nunca erra. Pai Conrado. Não, mas você tem um percentual de voto não sólido ainda. Você tem as abstenções e você tem o percentual de voto não definido. Isso, é muito claro. É muito isso que eu tô falando. 8%, 7%. Que pode fazer a diferença. Mas claro, a gente já teve. É pra ver também uma coisa que o pai Conrado falava lá no ano passado, né? Que a vida é polarizada. A gente tem dois lados, que a gente não tem terceira via. Terceira via já era o Jair Bolsonaro. Que eles estariam contando da pandemia, mortos até o último dia. Exatamente. Tá aqui acontecendo. Tudo eu falei pra vocês no início. Falou. Mas agora um comentário que eu quero fazer aqui, Emílio. Bora. Vamos enxergar enquanto filósofo, enquanto Não, sem filosofia. Ouve. Vamos ser pragmáticos. Filosofar, irmão. Eu tô nervoso. Sem filosofia. Do Sócrates. Não, sem filosofia. Tira a barba do Sócrates. Meus amigos,
Vamos pensar como daqui a 10... Pessoal, olha só, isso aqui é importante. Daqui a 10 anos, como é que a gente vai enxergar esse período agora? Que a gente teve um cidadão lutando contra o establishment, que é o que a gente tá vendo, que é uma luta de todo o sistema estabelecido que não quer largar, né? A gente tá vendo... Por que não tem censura em outras emissoras? Por que a gente não tem nada disso acontecendo? E o outro ponto que a gente tem é... Porque a gente é fraco. Se ganhar o outro lado, nós vamos ter um candidato que vai ser... Todo mundo que apoiou ele vai ser muito perseguido. A gente é fraco, mas a gente não desiste. Jamais. A gente é fraquinho, mas a gente não desiste. Que todo mundo vá votar, leva teus amigos. Tu tá no grupo do WhatsApp, deixa eu falar pros amigos lá. Tu tá no teu grupo do WhatsApp, tá? Tem o pessoal da direita, o pessoal da esquerda. Com esses não adianta tu conversar. Esses já estão com a cabeça feita. Vai naqueles caras, fica o caladão. Sabe o caladão? Sim. O que não comenta nada. Caladinho, com galera. esse tu conversa. Dá tempo, vai lá, fala com ele, chama. Faz um levantamento da tua família. Quem é que tava viajando, quem tava na praia, quem tava surfando, quem não tava fazendo nada. Você não vira candidato, você tá um puta Zé. Só falta o palitão aí. Mas é igual o Adriles tomou um pau. Falta O Adriles tomou um pau, agora tá triste. 4 anos. Deputado Bolinho de Fubá. Vai lá, Cortella. Pra fechar, pra fechar minha saída dentro do que o Conradão falou, você aí que tá com o grupo de Zap, aquele que tá em silêncio, você pergunta pra ele. Você é a favor da família? Você é a favor ou contra a liberação das drogas, o endurecimento das penas? Então é isso. Mas eu também não. A sogra dele, a Monelli, já virou 3 votos na academia. No competition lá de Higienópolis. É isso. Minha sogra, ele fez a sogra virar. Todo mundo. Não, o que eu peço mesmo é pra, sei lá, o TSE, os juízes e não sei o quê. 2 coisas que a gente tem que ser sagrada pra gente. É a justiça e a democracia. Isso tem que ser sagrado pra gente poder ter confiança. Mas agora, ter confiança, né? Agora, posso fazer um comentário duro? Posso fazer um comentário duro? Vou fazer um comentário duro aqui. Você tá meio candidato. Candidato aqui, essa eleição já passou. Cortella tá impossível. Vai lá, Cortella. É por isso que eu sou punido muitas vezes nas redes sociais. Senhores, olha só, a gente tá passando 4 anos de perseguição a um lado, com cerceamento. Faz mais de ano e dia que eu digo pra vocês que eu tô bloqueado nas redes sociais. Agora, começou naquele inquérito ilegal, passou pelos Conrado da vida, agora chegou na televisão, chegou na Jovem Pan. Só um lado que é bloqueado e o outro não. Cadê os juízes? Cadê os promotores que silenciaram durante 4 anos? A gente tem que prestar atenção nisso. Cadê esse grande silêncio? Meus amigos, tu trabalha no Poder Judiciário, tu tá vendo esse arrepio da lei acontecendo no Brasil, é tu que tem que lutar. Sai do macro. Eu sei que muitas vezes tu tá vinculado ao teu cargo, aos benefícios, a querer crescer na carreira com influência política, mas é tua responsabilidade, chama isso. Somos nós que temos que lutar para mudar o Brasil. E se cada um sair desse mundo macro, dessa luta política aí pro dia a dia, aí nós vamos transformar a nossa nação. Isso aí, Conrado. Bonito, mas deixa o Fábio aí. Fábio primeiro, não vou lá no meio. Não queira sair, não. Primeiro você tem que ser vereador lá em Porto Alegre. E começar de baixo. Vem querer sair. As eleições já passaram, Emílio. Ainda há tempo. Ainda tem Agradecer a presença, o convite. Se você gosta do Neymar, se você gosta do Gustavo Lima, você já sabe o que fazer. Deixa eu perguntar. Gosta do Neymar, gosta do Gustavo Lima, ó. É assim, ó. A minha preocupação é a respeito. Você vai levar mais. Você vai trazer mais. Vai ser mais robusto a próxima. Você vai continuar nessa investigação? Lógico. Você vai continuar. Lógico. A gente pode esperar aí. Lógico. É bacana. Debate. Isso aí eu acho que é muito debate. É muito debate ele vai trazer. Não é debate. É muito importante a gente saber isso aí para não ficar em dúvida. Até para aperfeiçoar o processo eleitoral para as próximas eleições. Para melhorar. Lógico. A gente quer que melhore. Que tudo melhore. Sempre. É ou não é, Superman? É isso aí, Emílio. Muito bem. O Fábio tem que partir dessa